Pessoal, tudo bom? Eu sou a Vanessa e eu vou apresentar o artigo intitulado Compliance, estudo da implementação de políticas de conformidade em uma administradora de consórcio. Esse artigo ele foi escrito em conjunto com a Catiane de Souza e o professor Duchamp Schreiber, e todos nós somos da Universidade Fevale. Um pouco de contexto, esse artigo, então, ele surgiu da possibilidade de acompanhar o processo de implementação de compliance na empresa, porque a Catiane, ela trabalha nessa administradora de consórcio, né? E a administradora de consórcio, por sua vez, ela precisou fazer esse processo de implementação do compliance em função da necessidade, então, de se adequar às normas que estão atualmente vigentes no Brasil com relação à corrupção e principalmente à lavagem de dinheiro, né? E então, recapitulando que os mecanismos de compliance, eles têm o objetivo de proteger a empresa de ações fraudulentas, né, que podem denegrir a imagem e principalmente prejudicar os negócios da empresa. Pensando nesse cenário, então, a gente traçou como objetivo geral analisar como está sendo o processo de implementação do compliance nessa administradora, que fica localizada no município de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao método, ele foi um estudo de caso único, sendo que os dados eles foram coletados por meio de entrevistas no mês de julho de 2019, com 9 profissionais dessa administradora. E como a Catiane, então, trabalha nessa administradora, a gente teve acesso a alguns formulários e prospectos internos também, que nos ajudaram a entender melhor, então, e acompanhar esse processo de implementação de compliance. Para a realização das entrevistas, a gente utilizou o referencial teórico e, em cima disso, essas mesmas categorias que nós utilizamos para as entrevistas, a gente utilizou para fazer a análise de conteúdo, né, conforme proposto por Bardan na literatura. Falando já em apresentação de resultados, mas também com relação às categorias, na esquerda do quadro, a gente consegue ver, então, quais foram as categorias que nós analisamos. Então, a gente está falando de ferramentas de conformidade, de fiscalização, análise de risco, código de ética e conduta, né? Trazendo essas 5 primeiras categorias, então, a gente observou, a gente viu, então, o que estava sendo feito com relação a cada uma delas dentro dessa empresa, né? Então, de um modo geral, a gente observou que estava sendo feito conforme as regras de legislação. A única coisa que nós observamos, então, que não estava sendo realizada até então, é essa questão da fiscalização, né? Que o setor de compliance não estava realizando a fiscalização, que é então o que é recomendado, né? Que seja feito. Então, a gente observou que eles possuem fichas de acompanhamento, canais de denúncia e também treinamento para os colaboradores com relação ao que é o compliance, né? A questão dos manuais, então, a gente observou que a empresa está fazendo a criação e elaboração dos manuais para, enfim, ter os processos corretamente mapeados. Com relação à análise de risco, ela é voltada à regulamentação do Banco Central. Código de ética e conduta, a empresa já possui, né, esses códigos de ética. E as outras 4 categorias que nós analisamos foi a questão de implementação, né? De um modo geral, o setor de compliance ele está alinhado, então, com os outros setores da empresa, né? Principalmente com relação à alta administração. Eles possuem auditoria tanto interna quanto externa dos processos e tudo mais. Com relação à tecnologia e lavagem de dinheiro, a gente observou que eles estavam, então, fazendo a implementação de uma plataforma para identificação, né, de casos de lavagem de dinheiro
E também um ponto crítico é a questão dos canais de denúncia, né? Um canal exclusivo para onde os funcionários possam fazer as denúncias. Com relação às considerações finais, então, um ponto assim que a gente observou como fator limitante do nosso trabalho é que, como a empresa fazia pouco tempo que estava começando a implementar, alguns entrevistados eles não tinham familiaridade com o assunto. E para a sugestão de trabalhos futuros, a gente observou que seria interessante estudar então de que forma os sistemas de TI eles podem auxiliar esses processos de implementação de compliance, buscando criar ferramentas então que façam que esses processos eles sejam mais automatizados, né, e consequentemente mais rápidos. Deixo aqui então os nossos contatos. Muito obrigada pela atenção de todos e bom congresso!